Pessoal, não sei se vocês sabem, mas nós como professor da Escolinha do Moarama temos uma responsabilidade muito grande, que é trabalhar com o clube mais vencedor da nossa região. Graças a Deus eu pude fazer parte dessa história. Mas isso começou lá atrás, há muito tempo. Uns 12, 13 anos, talvez isso aí. Mas só jogava na bola normal, né? No campo, essas coisas. Mas futebol salão nunca tinha jogado. Na verdade, eu sempre, na minha infância, eu já jogava pelada na rua, porque não tínhamos praticamente um campo de futebol. Nós tínhamos um campo de futebol, era o Campo da Santa, né, que onde está a Rádio Aparecida. E o futebol de salão não era difundido. A gente fala, era futebol de salão. Sanolismo. Depois hoje que se fala em futsal. E era São Paulo só que tinha isso aí, Brasil. Aí a família Fride em São José difundiu o futebol de salão em São José. Na difusão dele surgiu lá em São José a Associação Esportiva, que é um clube hoje, e tem o outro clube lá, que agora está me fugindo o nome, Tênis Clube. E Jacareí, Trianon e o Elvira, que eram os times fortes de salão. Isso veio descendo o Vale do Paraíba. Chegou a Taubaté, o TCC, e foi aparecendo jogadores. Aí chegou a Guaratinguetá, foi aparecendo jogadores. Guaratinguetá, a bola da vez era o Literário. Aí surgiu grandes jogadores de futebol de salão em Guaratinguetá. Aí encostou em Aparecida, quer queira, quer não. 6667. Realmente, eu acho que foi em 1968, na época minha, do Neiro, no caso, tinha um clubinho na Oliveira Braga que chamava-se Boçaê. O Boçaê foi uma sequência do Atlas. O Atlas era uma equipe de amigos lá do Altinho de São João. Então, da sequência do Atlas surgiu o Boçaê, que era um clube de dança da moçada na Rua Oliveira Braga, lá no comecinho da rua, se eu não estou enganado, o número 2 ou o número 4, lá em cima na rua. E os bailes aconteciam, né, final de semana, e o Atlas, que era o time de futebol de campo, que foi a sequência do Boçaê. Então os mesmos jogadores, todos amigos, todos moradores praticamente do bairro ali, formaram uma equipe. E era uma equipe de respeito, eram jogadores que estavam acostumados a jogar lá no seminário, jogavam a semana inteira, jogavam junto, tinham talento. O futebol de salão era pouco. E quem tinha jogado, quem jogava mais era o Farazinho, que ele estudou no colégio que tinha lá em Minas. Aí que veio esse torneio aqui de Aparecida. Começou com Hélio Nogueira, presidente do Centro Estudantil de Aparecida. Ele resolveu, junto com o povo lá dentro do Centro Estudantil, que era ali onde, não me lembro o nome da rua, que vai para o Altinho de São João,
era o centro estudantino ali, e resolveu fazer um campeonato. Aí foi chamar, angariar, arrumar alguém para participar. Aí foi time por time, montando time, e até que montou 12 equipes que participaram do campeonato. Nós fomos convidados para disputar o primeiro campeonato geral que teve em Aparecida, na quadra Vicente Paulo Penido, aliás, no estádio Vicente Paulo Penido, na quadra. E a gente nem sabia regra, não sabia bater lateral, não sabia nem como jogava futebol de salão, foi a primeira vez. Inclusive um que era amigo nosso, que já faleceu, que era o Farazinho, que era interno lá em Cruzila, estudava em Cruzila, em Minas, é o único que tinha participado do futebol de salão. Daí formamos um time, falei, vamos. Então a gente achava engraçado, porque eu tinha o quê? 18 anos, nele tinha 16 anos, 17 anos. Todo mundo jovem nessa faixa etária, né? Não sabia bater lateral, uma bola pesada, pequenininha, né? Não podia fazer reversão, um monte de coisa, a gente não bananava. Mas quando decorreu dos jogos, fomos aprendendo. Aí começou Ponte Alta, Seminário, Boçaê, Caveiras. Só que o Umuarama, que foi a origem do futsal em Aparecida, o Umuarama não disputava campeonatos que existiam. Não tinha equipe, o pessoal jogava, se fazia o campeonato interno, veteranos e os normais, e o pessoal, entre aspas, rachavam na quadra do Umuarama, que era a quadra de fora. E foi surgindo jogador. O futebol de salão em Aparecida começou realmente com a minha geração. E depois, com a fundação do clube, aí começou a se divulgar mais o futebol de salão. O quadro esportivo do Umuarama, a quadra velha, era ocupado de vôlei, basquete, mais alguma coisa. Segunda-feira era a folga do clube. King e companhia pediram a chave a segunda-feira. E vinha e sentava na porta do clube. E ali juntava. Quando tinha 8, 10, entrava para dentro do clube. A segunda-feira. Chegava mais gente, um corria lá para abrir o portão. Depois deixou de praticar o vôlei, somente o feminino. O basquete, aí já sobrou mais quinta para nós, ou terça. Daqui a pouco sobrou mais, aí nós ficamos, definitivo, terça e quinta. Aí ia chegando, ia entrando e participando. Se não é segunda-feira, folga do clube, não teria o dia para os veteranos. Eu soube que começou assim. Ô Dinga, presta a chave, eu sou responsável. E a gente jogava mais, brincava mais, né? E à medida que a gente foi gostando, que fomos interessando, aí começou a surgir o futebol. O que predominava na época era a prática do voleibol, né? Que, aliás, também tinha um time muito bom. Mas, então, o que acontecia? Nós tínhamos que fazer os nossos exercícios, os nossos treinamentos, depois de vir da faculdade, depois das 10 horas da noite, o clube ficava à disposição de nós para podermos fazer os nossos exercícios. E com o advento do Umuarama, foi possível a gente realizar um sonho que começou nas peladas. Aí resolveu a CME, Comissão Municipal de Esporte de Aparecida, fazer um campeonato da cidade. Aí foi um campeonato, eu acho que teve 12 equipes. Era um campeonato na quadra do antigo nome Estádio 17 de Dezembro. Eram todo dia à noite. Jogo disputado, a quadra super lotada, aquela alambrado baixo, mas muitos torcedores em volta, e movimentou a cidade. Ano de 1968. E aí foi surgindo jogadores de Aparecida, de futebol de salão. Normalmente aqui tinha muito, era o futebol de campo. Aí foi destacando jogadores, foi aparecendo jogadores que participavam do futebol de salão, que era o Cabrito, que era o Neilo, que era o Cid Bittencourt, certo? O IP jogava firme, batia na alma, na medalhinha. Mas batia mesmo. E o Umuarama não colocou o time. Só que os jogadores do Umuarama resolveram montar um time e vir disputar. Porque o Umuarama era um clube assim, elitizado. E o pessoal via o Umuarama, sabe, como clube de rico. A verdade era essa.
Então, o pessoal tinha sede de não ganhar nada. Então, bora, não, vamos disputar para não criar problema na cidade. Então, os caras vieram jogar, colocaram o time, Caveiras. Era um puta de um time, cara. Foi o único time que agora que não dá esse campeonato. A Rádio Aparecida, na época, tinha uma equipe desportiva comandada pelo João Boeri, que promoveu o primeiro campeonato de futebol de salão em Aparecida, disputado lá no Penidão, hoje Penidão, né? Na época, 17 de dezembro, primeiro ano. Foi um campeonato de muito sucesso. Só que daí nós não participamos com o nome de Umuarama. Foram disputar com o nome do Caveira, porque o Umuarama não participou, ou não sabe se porque a diretoria tinha acabado de inaugurar o clube, tinham 4, 5 anos de clube, certo? E ainda não estava ainda com essa intenção de montar time de futebol, era mais o clube com uma área de lazer mesmo. Eu lembro direitinho, a camisa todinho branca, calção mesmo, com uma caveirinha aqui e tal. Mas a mesma turma que jogava no Umuarama e participava dos Caveiras. E o campeonato muito disputado e correndo junto com o Caveiras, o Boçaí, que era a moçada mais nova. A nossa equipe era meio antipática, porque era 10-0, 5-0, 8-0, certo? O adversário mais ferrenho na época era o Boçaí, que chegou a ganhar de nós na fase de classificação, e o Ponte Alta. No jogo contra o Ponte Alta, uma coisa inesquecível. Teve uma confusão. Nós tivemos que sair dentro da Corintinha. Corintinha era o carro de polícia na época, comandada pelo sargento Lauro. Ele chegou a dar tiro para cima para a gente poder sair do estádio. E chegamos até a final com um time que era muito superior a nós na época, que era só craque. Jogava o Romualdo, o Cid, Cabrita, o Serginho, o Dão, o Adilson Rangel, que faleceu, que era reserva. Tinha uma turminha. Aí o nosso time foi campeão no primeiro ano, depois teve um ano seguinte, já não mais patrocinado pela equipe de esportes da Rádio Aparecida, mas pelo próprio Centro Estudantil. Nós fomos campeão de novo. 2 anos seguidos, inclusive em cima do time do Boçaí, que era uma equipe de garotada um pouco mais nova que nós, mas era muito boa também. E daí foi o futebol de salão se desenvolvendo aí. E daí o Umuarama passou a ter a sua equipe. E depois, logo em seguida, daí formou um timaço também, que era o Umuarama Clube. Até também cheguei a jogar uma época, mas não participei muito. Veja bem, de repente você na porta da sua casa, você tem uma pedra de ouro e não vê. De repente você começou a enxergar. Abriu os olhos dos diretores da época, que era o Vinícius e que era o Dulcino. Foi o diretor de esporte que alavancasse o futebol dentro do Umuarama, porque até então era só vôlei. Aí o Umuarama resolveu implantar a ideia, já que aqueles jogadores foram lá para o Caveiro, foram campeões, por que não montar um time? Aí isso deve-se a uma pessoa chamada Benedito Salles de Souza. Quem que é o Benedito Salles de Souza? É o seu Dinga, pai do Zé Dito. Ele, eu não sei se ele chegou a ser diretor de futebol do Umuarama, diretor de esportes do Umuarama, mas ele que era um torcedor, levava tudo que ele tinha, ele levava muito a sério, queria ganhar. E foi aparecendo jogadores. Aí o Umuarama montou o time e começou a fazer amistosos pelas cidades por perto. Nós fundamos esse time com as bênçãos, vamos falar assim, patrocínio dos antigos diretores, do saudoso Dulcino, Vinícius Campos, Dr. Fabrício. E eles se apaixonaram pelo projeto e nós desenvolvemos esse trabalho. E assim começou a história, praticamente, da minha participação, assim como dos meus amigos, do Cabrita, do Romualdo, do Abel, do Neilo, Felipe. Aí teve o time principal do Umuarama, né?
Na realidade, o time que começou, que jogava mesmo, aqui representando o Moarama, era o Romualdo, o Serginho, o Dão, Abel, eu, o Cid, Oswaldo, tinha o Neilo, o irmão do Dito. Eu gostava de futebol de campo, sempre gostei, lógico, né? Mas a partir que eu entrei no futebol de salão, fiz um jogo, o drible é bem menor do que o campo, né? Você tem que, né? E eu me ajeitei, tudo bem. Aí fiz mais umas partidas, fez o campeonato, como vem. Né? Eu sobressaí um pouco, né? Sei lá, se por talento, ser técnico, essas coisas, mas foi ótimo. No Moarama, foi a convite do pessoal. Nós jogamos contra o Moarama, que eles jogaram o torneio também daqui parecido. Foi no esporte, no campo aqui do esporte. Foi, né, Felipe? Foi no esporte que nós jogamos. Tinha a quadra do esporte lá. 68. Aí aconteceu o torneio. Aí nós fomos bem lá também nesse torneio. Aí o Moarama me convidou para ir jogar com eles. E o futebol de salão foi crescendo nessa época. E a gente corria o vale inteiro jogando, com o nome de Moarama. Hoje, por exemplo, a velocidade que se faz de qualquer evento, graças à comunicação, é muito rápido. E, na verdade, naquela época, aqueles que vinham até o Moarama das cidades vizinhas e nos vinham jogar, começaram a aparecer os convites em todo o Vale do Paraíba. E chegou ao cúmulo de nós termos uma época de visitarmos até de Bananal até São José dos Campos. Você tem uma ideia. Quase que diariamente a gente tinha compromisso de fazer esses eventos, convidados que éramos, porque nós éramos amadores. E isso foi quebrando barreira, foi levando o nome do clube para frente em função vou falar assim, do futebol de salão que se praticava com esse time. Até o auge nosso, que foi a vitória do grande bicho-papão da época, que era o Palmeiras, né? E aí surgiu-se a ideia do quê? O Palmeiras era um baita time que tinha Pança, Serginho, Sorage, Efraim, Marquinho e tinha outro grande jogador. E o Palmeiras estava 99 partidas sem perder. O Palmeiras costumava correr o Brasil inteiro jogando. Era um time muito famoso e muito bom. O maior do Brasil na época. O futebol de salão foi mais divulgado aqui no estado de São Paulo mesmo. E a gente entrou em contato, porque nós que jogávamos, que gostávamos mais do futebol, a gente que incentivava, sabe? A gente corria atrás, falava com o Ducino, nós queremos jogar e tal. Daí nós resolvemos enfrentar o Palmeiras. E o Ducino apoiou a ideia. E foi onde surgiu, conseguimos trazer o Palmeiras para jogar aqui. E a dificuldade era o tempo, né? O medo de bancar, que eles cobravam caro. Como que ia fazer para trazer o Palmeiras, arrumar dinheiro para trazer o Palmeiras? Era caro. Não podia cobrar do sócio. Aí surgiu a ideia de fazer cadeiras na pista. Então, aquela quadrinha velha ali ficou gente saindo pelo ladrão. Gente na arquibancada, em cima do muro, em volta inteirinha da quadra, cadeira, e essas cadeiras foram vendidas. Porque o nosso time já estava bastante respeitado, sabe? Porque o Palmeiras era campeão sul-americano de futebol de salão. Me lembro Efraim, Serginho, o time deles
Era basicamente esses dois, me lembro muito bem. Aliás, o Efraim jogava no futebol de campo no São Paulo Futebol Clube. Tá? Eu também joguei no São Paulo, mas não se ganhava o que se ganha hoje, né? E eles fizeram uma turnê. E esse jogo em Pindamonhangaba, o nosso diretor do clube teve acesso com eles para eles virem até Aparecida. Só que o resultado lá em Pinda, contra a seleção do quadro, foi de 15-0 para o Palmeiras. Então, jogaram uma responsabilidade para a gente que você topa o negócio, nós vamos jogar assim, por que não? Inesquecível dia, noite, né? Isso aqui está abarrotado de pessoas. O Palmeiras estava acostumado a jogar em outras quadras maiores, tá? Aqui apertadinho e tudo. E deu zebra. Tava lá assistindo, lotou o Marama. Foi um jogaço. E o Palmeiras era 15-0, 18-0, 19-0. E veio jogar contra nós aqui no outro dia. Tinha um primo meu, fanático palmeirense, de Adolfo, não sei se alguém conheceu. Antes de começar o jogo, chegou em mim: primo, jogaram em Campinas ontem, meteram 19, 18. E aí? Falei, aí, vamos lá, né? Começou o jogo 1-0 Palmeiras. Ele olhava para mim e dava risada. E ele sentado na cadeira ali. Falei, e agora, né? Vou contra do Abel. Menos de 2 minutos de jogo, 1-0 para ele. Falei, pronto, e agora? Estava na reserva, estava no banco. Eu entrei. Depois eu entrei. Quando me colocou, foi quando já fiz uma jogada, todo mundo, não tinha um time bom. O Cabrita, o Cid, né? O Mono, um bom goleiro. O Abel também não era um puta de um back, mas um punha, né? E o Paiato, né? Era reserva. Para recompor isso aí, ou o time estivesse bem preparado, ou realmente o time era do nível de Palmeiras, tanto é que mostramos. Puta, o Abel virou um leão. Eu, Cid, todos. Romualdo, puta goleiraço, pegava tudo. Batamos 1-1, viramos para 2-1. Demos um show. O gol foi do próprio Abel. Um para eles, um para nós. O Moarama vai para cima do Verdão, ali com o Cabrita. Cabrita toca na frente, entrega a bola para Sidney Bittencourt, faz o rodopio, gira na quadra, bateu para Abel. Abel de frente pro gol, ele pode bater forte, bateu, é gol! Gol! Douca! O segundo foi do Dão. Empatamos o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo viramos o jogo por 2-1. Ganhamos do campeão sul-americano aqui em Aparecida. Me lembro que foi uma festa que nunca mais esqueci. Quebramos a invencibilidade deles. Foi um negócio muito diferente, muito fora de série, você entendeu? Acabaram com a invencibilidade do Palmeiras e fez o Moarama fazer o quê? Explodir. Aqui na Aparecida foi o acontecimento eu acho que o maior acontecimento do futebol de salão de Aparecida foi esse jogo, contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras era um bicho-papão mesmo, né? Tinha inclusive jogadores que tinham vindo da equipe de futebol de campo do São Paulo. Era uma excelente equipe, fantástica. Mas naquela quadrinha ali nós deitamos e rolando. O Moarama pegou nome no salão. Aí o pessoal começou a chamar o Moarama para as festas de inauguração de quadra, festas de santo da sua cidade, né? As festivas da sua cidade. O Cabrito, para mim, até hoje, não apareceu igual o Cabrito. Em Aparecida não surgiu, que nem o Cabrito, futebol de salão. O Cid também, para fazer o peão ali na quadra, era uma sumidade. Mas técnico, sabia prender a bola, era difícil de marcá-lo.
mas ao mesmo tempo era um chorão que você não podia nem relar, nem que chorava pra caramba. E até hoje brinco com ele, sabe? Que é muito meu amigo. E daí surgiu tudo isso aí, entendeu? Essas grandes jogadas com o Falcão, grandes jogadores de futebol praticados nos dias de hoje, faz hoje. E ele já fazia naquela época. Ele cansou-se de fazer isso. Me lembro realmente, uma vez eu estava jogando em São Lourenço e ele fez uma jogada idêntica do Falcão e culminou com o gol e mandou que a torcida batesse palma. Parece uma exigência da arte que ele realizou naquele momento. Olha, eu falar é difícil, né? Porque... Mas tudo que ele fez eu já fiz há 50 anos atrás. Inclusive chapéu. Eu tinha uma jogada, vocês viram o Rivelino jogar? Lembra? O elástico. Era o único que fazia na região. Porque a minha função, por exemplo, era mais de preparação da jogada. E na realidade ele era o fator conclusivo da obra. Eu sei que na época eu fui comparado com o melhor jogador do Vale, que era o Marta Rocha.